Mar vai ao jardim e vê Juan ali. Juan diz que jamais imaginou ver ela vestida assim, mas diz que o dinheiro não mudou os olhos dela, que os conhece bem e sabe que ela esconde algo. Mar manda ele sair dali, e Juan pergunta por que ela tem tanto medo de olhar para ele. Paula vê Camila arrumando suas coisas e diz que pelo menos deixaram ela levar. Ela diz que não entende como ela se deixou vencer muito fácil pela Mar. Camila diz que está indo embora de casa porque está casada e quer estar com seu marido. Paula provoca a cunhada e diz que é o mesmo homem que antes estava com a Mar, e parece que ela gosta de ficar com o resto das outras. Mar diz a Juan que ele não sabe o tanto que ela passou. Juan confronta a Mar se realmente o Luiz Portilla é o verdadeiro pai de seu filho. Mar pede que Juan não diga besteiras. Juan diz que para ela tudo que ele disser são besteiras, porque ela está seca por dentro. Mar diz que o coração dele está cheio de ódio. Juan diz que foi ela quem o deixou assim, se tornou uma mulher ambiciosa e se transformou no que a mãe dela sempre quis. Ofélia chega ali e exige que Juan deixe sua filha em paz. Ela ameaça que se ele continuar perturbando, irá destruir ele. Juan diz que já está destruído por culpa da filha dela e sai. Ofélia repreende Mar por estar conversando com aquele vagabundo e diz que naquela casa as paredes têm ouvidos. Depois, Ofélia vai ao quarto de Camila e diz que ela precisa conversar com o marido dela e, sobretudo, o vigiar. Camila diz que ela não é ninguém para dizer o que ela precisa fazer. Ofélia diz que faz isso pelo bem dela. Camila manda Ofélia não se confundir, porque não são iguais. Ofélia diz que sabe, que a diferença dela, ela sim protege o que ama. Ela diz que se ela não cuidar do marido dela, ele vai seguir empenhado em recuperar a Mar. Camila afirma que o Juan está apaixonado por ela. Ofélia manda ela parar de se enganar, mas Camila, já chorando, diz que é muito melhor que a filha dela. Ofélia diz que se isso fosse verdade, o Juan não estaria se arrastando por ela e garante que a Mar é 1000 vezes melhor que a Camila. Ela sai debochando de Camila, o que a deixa furiosa. Arthur tenta se aproximar de Valéria, mas ela se afasta dele. Arthur diz que só quer falar com ela, mas Valéria se recusa e pede que ele saia de seu camarim. Nicholas pede que o irmão dê espaço para Valéria. Camila sofre depois do que Ofélia disse para ela. Ofélia diz a Mar que já se encarregou dos problemas dela. Mar pergunta o que ela fez. Ofélia diz que ela só tem que saber que o Juan não será mais um problema. Ela conta que só pediu para a esposa do Juan que esteja mais atenta ao marido dela. Arthur diz a Nicholas que não o entende, que ao mesmo tempo que ele diz para ele se reconciliar com a Valéria, pede que dê o espaço dela. Nicholas percebe se ele não se dá conta que está deixando a Valéria em desespero. Arthur diz que ela nem quer escutá-lo. Nicholas diz que vai tentar falar com ela, mas que ele precisa ser paciente. Paula pega o celular de Camila, liga para Juan e diz que a esposa dele está deitada e não quer falar com ninguém. Juan pergunta por que ela está assim. Paula diz que não faz ideia, mas o melhor é ele ir por ela. Camila acorda e, furiosa, expulsa Paula de seu quarto. Luiz dá o prazo limite de 1 mês para que Nicholas e Arthur terminem a campanha da linha esportiva. Juan encontra Camila deitada no chão em seu quarto e pergunta se ela está bem. Camila reclama por ele ter se aproximado da Mar e faz o maior escândalo. Nicholas pede que Arthur e Valéria cooperem pelo projeto e deixem de lado suas diferenças pessoais. Valéria concorda, mas pede que o Arthur não esteja presente na sessão. Camila diz a Juan que cada vez que se afasta, ele sai para ir atrás daquela imbecil. Juan diz que encontrou a Mar no jardim e isso foi tudo. Camila diz que ele não precisa falar com a Mar e não quer ele perto dela. Juan promete que não irá mais falar com a Mar e pede que ela se acalme. Valéria diz a Arthur que não quer que, com o pretexto das fotos, ele esteja perto dela. Arthur, irritado, manda Valéria dizer olhando para seus olhos que quer ele longe dela. Valéria pede que ele vá embora e Arthur sai. Nicholas diz a Valéria que vai conversar com o Arthur para que ele não esteja mais nas sessões e ela o agradece. Na sala da mansão, Camila grita por Mar. Mar desce as escadas e Camila exige que ela deixe o Juan em paz. Mar diz que ela não procurou ele, e sim ele que foi atrás dela. Ofélia chega ali. Camila diz a Mar que ela não sabe do que ela é capaz, se ela se aproximar de novo de seu marido.
Ofélia manda ela não ameaçar sua filha. Camila grita para Mar que o Juan é seu e ela está avisada. Luiz chega ali e pergunta o que está acontecendo. Arthur diz a Nicolas que perdeu a Valéria para sempre. Nicolas pede que o irmão a entenda, que a Valéria se sente pressionada. Luiz pergunta a Camila por que ela estava gritando. Camila diz que não adianta dizer para ele, porque no fim ele não vai escutá-la. Ela pede que o pai mande a esposa dele respeitar seu casamento. Camila e Juan vão embora, e Luiz pergunta a Mar o que aconteceu. Ofélia diz que isso foi provocado pelos filhos dele, que trouxeram aquele homem para a mansão porque pensaram que ele tinha algo a ver com o bebê de sua filha. Luiz diz a Mar que não quer que algo assim volte a se repetir em sua casa. Valéria imagina que Arthur é quem está tirando as fotos dela, e ela faz as poses muito bem. O fotógrafo a felicita. Depois, Nicolas vê Valéria chorando e pergunta o que houve. Valéria dá um abraço em Nicolas e diz que não pode seguir com isso. Nicolas diz que ela consegue sim, e a motiva dizendo que ela é a modelo perfeita. Camila diz a Juan que é óbvio que ele ainda ama Mar. Juan relembra que eles se casaram por vingança e que devem se vingar do pai dela e da Mar. Camila diz que é verdade, mas as coisas mudaram muito. Luiz e Mar saem juntos para jantar. Nicolas vai a uma balada para tirar Arthur de lá. Arthur quer continuar na festa e está bêbado. Nicolas diz que ele está fazendo isso pela Valéria. Arthur diz que só quer se divertir, e a Valéria nem quer saber nada dele. Mar diz a Luiz que ficou com medo quando soube que o Juan sabia que o resultado do DNA havia dado negativo. Ela diz que esteve prestes a confessar a verdade, mas pensou na Camila e na decisão que eles haviam tomado. Luiz diz que não quer que ninguém saia machucado disso, e Mar também. Luiz diz que é melhor o Juan não se aproximar dela, e a agradece por nunca ter dito para seus filhos o motivo do casamento deles, apesar das humilhações que passou. Graciela visita Nicolas em seu apartamento. Diz que esteve vendo o jornal e chamou a atenção que uma mulher se aproximou dele no velório. Nicolas pergunta de qual mulher ela fala. Graciela diz que é uma mulher que se aproximou dele quando estava falando com a imprensa, que ela se chama Rosil e tem um cabelo curto. Nicolas se relembra de Rosil e comenta com a tia que conheceu ela quando o Arthur sofreu o acidente. Graciela pede que o sobrinho lhe diga tudo o que essa mulher disse para ele. Valéria e Mar combinam de tomarem um café juntas. Nicolas diz a Graciela que no hospital a Rosil só lhe disse que havia trabalhado na empresa e estava preocupada com o Arthur. Ele questiona a tia o motivo da pergunta e Graciela pede que por nada no mundo permita que aquela mulher se aproxime dele novamente. Nicolas pergunta por quê. Graciela diz que a Rosil é uma mulher perversa, mas Nicolas diz que não teve essa impressão dela. Graciela diz que ela é uma chantagista e manipuladora e que já leva anos ameaçando Luiz por um problema que o marido dela teve na empresa no passado. Nicolas fica surpreso e pergunta qual foi esse problema. Graciela diz que isso é coisa do passado e pede que ele jure que não vai se aproximar dessa mulher. E Nicolas jura. Mar e Valéria se reúnem e Valéria diz à irmã que tinha urgência para falar com ela e pede que Mar deixe a mansão, porque lá só tem pessoas hipócritas. Mar decide se abrir com a irmã e confessa que o pai de seu bebê é o Juan. Valéria diz que sabia e pergunta por que ela não disse nada para ela. Mar explica toda a situação para Valéria e o apoio de Luiz. Luiz dá ordens para diminuir o salário de seus filhos na empresa. Mar diz a Valéria que terá que guardar esse segredo por toda a sua vida, mas que pelo menos seu filho não será um brinquedo do Juan e nem de sua mãe, porque crescerá como um Portila. Ela confessa para a irmã que seu casamento com o Luiz é falso, que é somente um acordo. Valéria diz que o problema é que apesar de todos os luxos que a rodeia, a vida dela é falsa e é impossível que ela seja feliz. Mar diz que felicidade era o que a Mar Sanches Garcia conhecia. Mas a Mar Portila é outra mulher e que ninguém irá impedir que seu filho tenha o que ela não teve. Valéria promete a Mar que sempre estará para apoiá-la e as duas se abraçam. Valéria pede que Mar tenha cuidado porque aquela família esconde segredos. Mar diz que o Luiz é a pessoa mais honesta que já conheceu. Valéria pede que a irmã esteja alerta e não confie tanto. Mar pergunta à irmã como está ela e o Arthur. Valéria responde que mal, e não pode estar com uma pessoa que tratou horrível sua irmã. Mar pede que ela não seja tão dura com ele,
que todos agiram daquela forma porque estavam em um momento muito difícil, e quem realmente a humilhou foi a Camila. Ela pede que Valéria dê uma oportunidade para o Arthur, que ela já perdoou todos e tudo está bem. Susana vai atrás de Ofélia na mansão e ela pergunta o que ela quer. Susana exige saber se o bebê que a Mar espera é do Juan. Ofélia dá risada e diz que jamais que sua filha teria um filho do vagabundo do Juan, e ele sempre foi muita pouca coisa para ela. Susana manda ela não falar assim de seu filho. Ofélia conta que o cínico do filho dela esteve atrás da Mar e manda ela exigir ao Juan para que não se aproxime mais de sua filha, senão não vai responder por ela. Susana diz a Ofélia que ela se acha muito poderosa usando aqueles vestidos tão caros e vivendo naquela mansão, mas a verdade é que é uma ridícula. Ofélia diz que Susana tem inveja dela. Susana diz que no fim ela continua sendo uma amargurada que usa suas filhas para conseguir o que nunca teve na vida. Ofélia tenta dar um tapa em Susana, mas ela segura seu braço e depois vai embora. Paula procura o médico que a ajudou para conseguir o DNA do bebê de Mar e diz que precisa dos serviços dele novamente. Na empresa, Leonardo fica furioso ao descobrir que a assinatura dele já não vale de nada para as decisões empresariais. Arthur questiona se Valéria o odeia muito. Valéria diz que não é isso. Afirma que eles não terão nenhum problema na área profissional e que irão seguir à frente com o projeto. Arthur diz que não consegue ficar longe dela e cada vez que está perto dela tem vontade de beijá-la. Rosil vai à empresa e diz à secretária que precisa falar com o Arthur Portilla. A secretária diz que sente muito, mas se ela não marcou uma reunião com ele, não poderá vê-lo. Rosil diz que é muito urgente, que precisa falar com ele. Valéria manda Arthur se controlar. Pedro chega ali e avisa Arthur que estão procurando ele na recepção. Arthur, incomodado, diz a Pedro que não tem nenhuma visita marcada e pede que a pessoa deixe recado. Rosil vê Nicolas chegando na empresa e diz que há muito tempo quer falar com ele. Nicolas diz que sabe muito bem o que ela está procurando, que ela quer chantagear sua família, mas não irá acreditar em nada do que ela disser. Rosil diz que não sabe quem falou isso para ele. Nicolas diz que sua tia lhe contou todas as vezes que ela tentou manipular sua família, que não sabe se o que ela quer é dinheiro pelo que aconteceu com o marido dela, mas a adverte que não vai cair nas ameaças dela. Rosil diz que isso não é verdade. Nicolas pede que ela não insista, que não acredite em nada do que ela diz e sai. Graciela e Camila tomam café juntas e Graciela pergunta à sobrinha se é aquela vida que ela quer para ela. Camila diz que qualquer lugar é melhor do que estar vivendo com a estúpida da Mar. Além disso, está com o Juan e isso a faz feliz. Luiz diz a Nicolas e Arthur que não há mais recursos para a linha esportiva. Ele diz que a partir de agora, eles receberão por seu desempenho e resultados. Se querem usar os recursos da empresa, devem se assegurar que não será uma perda. Leonardo, furioso, diz que uma perda seria a herança que ele havia deixado para a Mar, que eles estão trabalhando na empresa deles. Luiz, revoltado, diz que a empresa não é deles. Graciela pergunta a Camila se ela e o Juan se amam. Camila diz que sabe que o Juan não a ama, que segue pensando naquela estúpida, mas que está ao seu lado e isso a torna vitoriosa. Graciela diz que ela não pode estar com alguém só por vingança. Camila confessa à tia que se apaixonou pelo Juan e sabe que ele também irá se apaixonar por ela e esquecer a Mar. Valéria vai à mansão e revela a Ofélia que já sabe que o filho da Mar não é do Luiz. Ofélia pergunta quem disse tamanha mentira para ela. Valéria diz que foi a própria Mar. Luiz diz a seus filhos que a partir de agora, eles não serão diferentes de qualquer outra pessoa que trabalha na empresa, e se não gostarem, a porta está bem ali. Nicolas, chateado, diz que está bem, que vai lançar a campanha e será o último que fará na empresa. Valéria acusa a mãe de obrigar a Mar a mentir e que ela só pensa em dinheiro. Ofélia diz que pensa no bem-estar das três e faz isso custe o que custar, para que nem elas e seu neto tenham uma vida como a dela. Ela diz que a filha chama isso de ambição, mas é somente para que elas não tenham uma vida miserável como a dela e que, graças a Deus, elas já estão longe da pobreza. Valéria diz que custa acreditar nisso e que odeia o dia que nasceu, porque nesse dia se transformou em filha dela. Camila agradece Graciela por ter saído com ela e diz que podem ir em outro lugar que super a recomendaram. Ela diz à tia que sente muita falta de sua mãe, mas que ainda bem que tem a ela. Graciela diz que sempre estará ali para a sobrinha, e as duas se abraçam. Ofélia diz a Valéria que espera que ela nunca se arrependa de suas palavras.
Valéria pergunta se ela não percebe o que faz com ela e com Amar desde que eram crianças. Ofélia diz que é uma mulher com muita dor, que ela e Amar não precisam saber de seu passado para terem pena dela. Ela diz que prefere o ódio e o rancor dela, porque isso faz ela querer mudar a realidade. Nicholas vai jantar com Graciela em seu apartamento e conta que a Rosil foi atrás dele hoje. Graciela, assustada, pergunta o que ela disse. Nicholas diz que ela só queria falar com ele, mas não permitiu que ela falasse nada e a colocou em seu lugar.